Olá, meus irmãos. Hoje gostaria de fazer um vídeo a respeito dos falsos profetas, né? O- Tanto os falsos profetas passaram como os de hoje, né? Eles seguem um padrão. E como que eu posso dizer? E das hipocrisias religiosas, né? Hipocrisias ou, digamos assim, contradições, né? Porque assim, muitos dizem que vem no nome do Messias, né? Aí no sistema religioso, né? Muitos dizem vir em nome de Deus, né? Que alguns não acreditam no Messias, né? Ia falar Jesus, mas é para entender, né? Porque eles chamam o nosso Messias de Jesus. Mas verdadeiramente eles seguem o nosso Messias? Porque dizer, todo mundo diz. Até papagaio fala, né? Como diz o ditado. E mas realmente eles ensinam o que o Messias ensinou? Porque falar, eu sigo o Messias e falar tudo contra o Messias é complicado, né? Chamar lá, Deus, Jesus, eles chamam de Deus, Jesus, e depois, né, ensinar todo ao contrário. Assim como os falsos profetas da Bíblia, que se diziam servos do nosso Pai, que se diziam pessoas que seguem nosso Pai e nunca fizeram a obra do nosso Pai, né? Exemplo, meus irmãos. Os falsos profetas da Bíblia, Elias, Moisés, Eliseu, Davi, Salomão, Josué, né? Esses são os falsos profetas da Bíblia. Por quê? Porque eles receberam os 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não farás falso testemunho, e fizeram tudo ao contrário, né? Principalmente Moisés, que quando recebeu as 2 tábuas da lei, ele desceu do monte. Primeira coisa que ele fez, pensa comigo, meus irmãos. Você, pessoa, você trabalha numa empresa. Seu chefe te chama lá na sala dele, vem aqui na reunião. Aí ele te entrega uma lista de regras que você vai ter que colocar no quadro da empresa. Colocar no mural para as pessoas obedecerem aquelas regras, né? Aí ele te dá um quadro, uma placa, um exemplo. Essa placa é de vidro, né? E fala assim, vai lá, fura a parede, coloca a bucha, né? Coloca um parafuso bom para não quebrar e coloca lá para todo mundo ver. Aí beleza, você chega, né, e vê seus amigos que trabalham na empresa, né, os funcionários, né, não seus funcionários, mas funcionários do patrão, né? Todo mundo lá de boa, conversando, né? Ninguém trabalhando. Aí você pega e quebra isso daí no chão, né? Quebra as regras, fica nervoso lá e quebra o quadro que o seu chefe mandou produzir, teve todo o trabalho, teve todo o custo, e você vai lá e quebra, né? O que iria acontecer com você? Você seria demitido, né? Porque se eles estavam errados, você está errado em dobro. Você foi lá e você recebeu uma tarefa muito clara e foi lá e não fez. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Ele foi lá, subiu o Monte Sinai, Sinai, né? Aí recebeu 2 tábuas da lei, desceu um monte e quebrou as tábuas da lei. Jogou no chão. Ficou revoltado, ficou irado e quebrou as tábuas. E qual foi a primeira ordem que ele deu? Mandou o povo se matar. É complicado, meus irmãos. É complicado, né? Não matarás. Moisés mandou matar, né? Não roubarás. As 12 tribos invadiram terras que não eram deles, mataram os donos das terras e tomaram as terras para si.
né? Tá correto? Porque a Bíblia ensina que só o povo judeu é o povo escolhido, né? Só o povo de Israel é o povo escolhido. E todos os povos, nações e línguas nasceu para ser escravo deles. Nasceu para ser escravo deles. E assim, como que funciona isso? Quer dizer que o Deus é racista, né? Porque é eles e nós é lixo, porque nós é brasileiro entre aspas, né? Nós nasceu nesse território aqui. Aí a gente é de outro lugar e a gente não merece. A gente não é digno, sabe? É complicado, né? Aí você pega Josué, segue as mesmas linhas e as obras de Moisés. Davi matava todo mundo, né? Soldado. Salomão, como se fala, filho de Davi, construiu o templo para o Deus das trevas, né? Aí você vai seguindo. O que eles construíram? O que os falsos profetas construíram? A religião, né? A raiz da religião, das religiões lá abraônicas, é Moisés, né? Abraão e Moisés. É a raiz de todas as religiões de Abraão e Moisés. Abraão não falou muito, né? Você viu que pouca coisa. Mas Moisés ensinou um monte de coisa. E tudo errado. A raiz das religiões são eles. Eles vieram e ensinaram tudo isso. Porque se não fosse Moisés construir o primeiro templo satânico, que foi aquele de pele lá, que ele fez lá no deserto, né? A tenda, o tabernáculo, hoje não nasceriam as religiões, os templos, né? Porque nosso Pai diz lá através dos profetas verdadeiros, né, que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Nunca habitou e nunca vai habitar. E também nem aceita ser servido por mãos de homens. O que isso quer dizer, irmão? Que não há nada que a gente possa fazer pelo nosso Pai. Porque é dele que nós recebemos tudo. A gente recebe a água, recebe o ar, recebe a vida. Então, nós recebemos nosso Pai. Em outras palavras, o Pai serve a todos, né? O Pai serve a todos os seus filhos. Porque Ele que nos deu a vida, nos deu o corpo, nos deu tudo, né? A água foi Ele que deu, o alimento é Ele que dá. O que a gente pode oferecer? Entende? Né? A única coisa que o nosso Pai nos pede é que a gente ame uns aos outros e ame Ele, né? Em primeiro lugar, ame Ele, acima de tudo, e ame uns aos outros. Isso é o mandamento. É a única coisa que o nosso Pai pede, né? Pra gente seguir isso, né? E assim, passar pro próximo, né? Você recebeu, de graça receber, de graça dai. Aquilo que o Messias ensinou. Muito simples. O que o Messias ensinou é o caminho, entende? É cumprir a obra do nosso Pai. É fazer aquilo que o Messias fez. O que ele fez? Ele passou para frente aquilo que ele recebeu do Pai. Por quê? Porque quando a gente passa para frente, a gente multiplica isso. E onde era um, vira dois, vira três, vira quatro, né? Pessoas salvas. Que é isso que nosso Pai quer, é isso que importa para ele. As pessoas se salvarem. Não é que nem os falsos profetas da religião te falam, não, você tá ruim da vida aí, você tá pobre, você não tem um emprego bom, você não tem casa, não tem carro, não tem nada. É porque Deus está longe de Deus. Vem com a minha religião aqui, faz uma oferta de fé, dá um aluguel para Deus, que Deus vai te dar uma casa própria. Aí fica complicado, né, meus irmãos? Fica complicado, né? Nosso Pai, se ele não aceita ser servido de mãos de homens, por que ele vai querer dinheiro? Entende? Por que ele vai querer dinheiro? Esse dinheiro para ele não serve para nada. Dinheiro para o nosso Pai não serve para nada.
Para que ele quer dinheiro? Se quando ele deu a ordem, né, lá no princípio ele deu a ordem que haja luz, o que aconteceu? O universo obedeceu e houve luz. Né? Então você imagina, se o nosso pai ele deu ordem ao universo que haja luz e o universo obedeceu, para que ele vai querer dinheiro? Entende? Se tudo que a gente vê, não as coisas ruins do mundo, né? Mas tudo que a gente vê, as coisas que foram criadas, o céu, a terra, o mar, os bichos, foi nosso pai que criou. Então para que ele vai querer dinheiro? Né? Que nem os falsos profetas aí da religião ensinam. Né? Que desde o princípio é assim, né? Desde o princípio é assim. Porque a pessoa não podia trabalhar no sábado, mas se o boi, né, que vale tanto de dinheiro, caísse na terra, aí podia tirar o boi. Né? Porque aí é dinheiro, né? Dinheiro pode. Né? Vai perder dinheiro. Então sempre foi assim. As religiões sempre foram baseadas em dinheiro. Para eles não importava digamos assim, o altar, mas o que estava em cima, o dinheiro. Né? Então, o que a pessoa fazia não importava tanto, importava se a pessoa tinha dinheiro ou não. Em outras palavras. Sempre foi assim, sempre vai ser. Basicamente, irmãos, eles focam só nisso, só nessa terra. É o que eles oferecem. Eles oferecem as coisas desse mundo. Assim como o diabo ofereceu para Abraão filhos, né? Que Abraão não podia ter filhos, ele já era rico. Então não podia ter filho, e ofereceu para Abraão, ofereceu filhos, né? Matou o pai de Abraão lá, fez um fogo cair do céu, matou o pai de Abraão. Abraão saiu lá da terra acho que era dos caldeus, não tenho certeza, mas saiu lá dos caldeus e foi seguir o Deus de Israel, né? Que não era o Deus que o pai dele seguia. Aí foi seguir outro Deus, que era o Deus de Israel, que matou o pai dele. Aí você pensa, complicado. É complicado, né, meus irmãos? Porque ofereceu tudo desse mundo, né? Ofereceu terra, filho, né? Não que filhos sejam coisas desse mundo, mas assim, ele não tinha dinheiro para oferecer para Abraão, porque Abraão já era rico. Então ele não precisava de dinheiro. Aí para Moisés, né, ofereceu glória e também a terra de Canaã, né? Aí aquela terra lá que tanto falava. No final tinha gente morando, eles invadiram as terras, mataram pessoas, né, homens, mulheres e crianças, para ficar naquela terra e matam até os dias de hoje. Né? Me diz, essa é a obra do nosso Pai? Que o Messias veio mostrar algo totalmente diferente. Que o Messias disse, né? Ouviste, né, que foi dito por Moisés: olho por olho, dente por dente. Mas eu digo o contrário, né? Aquele que te bater na face direita, ofereça também a esquerda. Né? Então, né? Ele falava contra Moisés. Contra o que Moisés ensinou. Porque Moisés ensinou olho por olho, dente por dente. Messias ensinou amor ao próximo. Ensinou e deu exemplo, né? Totalmente diferente. Aí você vem para os dias de hoje, os falsos profetas continuam a construir templos, lugares que nosso pai disse que nunca habitaria, né? Desobedecendo aquilo que foi ensinado pelo Messias. O Messias disse para não orar em pé nas sinagogas. As pessoas vão lá e oram em pé nas igrejas. Né? Que hoje que naquela época chamava sinagoga, só mudou o nome. Né? Na realidade, já chamou templo, já chamou sinagoga, hoje se chama igreja. Essa é a verdade, sendo que a tradução da palavra igreja vem lá do grego, lá, se eu não me engano, é chamados para fora. Da fora de onde mesmo? Das religiões. Das religiões. Porque está escrito lá em Apocalipse: sai dela, povo meu. Mas sai de onde? Simples, meus irmãos. Sair das religiões. Foi isso que foi ensinado. Desde o princípio. Por que sair das religiões? Para não ser participante. Porque se você pegar e ver quem que matou os profetas, né? E quem edificou o túmulo dos profetas, não foram os fariseus, que na época eram os religiosos daquela época, né?
lá em Jerusalém, que todo o sangue dos profetas foi derramado lá. E construíram ainda o templo dos profetas. O templo não, o túmulo dos profetas. Hoje não tem mais túmulo, né? Porque como os profetas levantaram, quando o Messias ressuscitou, primeiro o Messias, depois ele acordou os profetas. Então o túmulo deles não tem mais, porque não tem mais corpo. Eles já estão no reino do céu, né? Os 24 profetas. Mas eles edificaram o túmulo dos profetas. Eles mataram os profetas. Perseguiram e mataram. Eles mataram o Messias. Né? Porque eles disseram que tinha uma lei, que conforme a lei deles, que é a lei que foi escrita por Moisés, né? Por isso que eu digo, são 614 mandamentos. Hoje, 613. Mas foram escritos 614. Porque foi retirado a lei que mandava matar o Messias. Por quê? Porque cumpriu a função. Ele escreveu para aquilo, para que quando o Messias chegasse, eles matassem o Messias. Então ele escreveu aquilo. O diabo mandou escrever, Moisés escreveu, né? Que quando chegasse um homem que se dissesse filho do nosso pai, mate. Essa é a lei de Moisés. Então, Moisés morreu, eles removeram da Torá e pronto. Simples assim. Aí ficou 613 leis. Muito espertos, muitos malandros. Né? Agora são inocentes. Ah, o pecado é de Roma. Nós não temos lei nenhuma aqui. Entendeu? Mas ficou. Ficou ali no livro de Mateus, acho que João também fala disso. Acho que é João 19, versículo 7, se eu não me engano. Fala disso. E é complicado, meus irmãos. É complicado. Né? Se você pegar a obra do Messias, a obra dos fariseus, você vai ver que é totalmente diferente. O Messias era simples, se vestia simples. Eles não. Né? Bota aquele gravata gigante, hoje em dia é gravata, né? Mas eles usavam filactérios, né? na veste. É tipo um adorno da veste, né? Filactérios, aquela roupinha aqui assim para falar, não, nós se vestimos bem, nós somos servos de Deus. Né? Vocês aí não se vestem conforme Deus quer. Como Paulo diz, né? Como se as vestes ou o que a gente come vão nos recomendar para o nosso Pai. Pelo contrário, meus irmãos. Não vão. O que a gente come, o corpo espelha. E o que a gente veste vai ficar aqui. É podre, ó. Podre. Estraga. Entendeu? A traça corrói e estraga. Logo fica aí. Mas aquilo que você ensina da verdade, isso é semear para sempre. Entendeu? Aí você semeia. Você dividiu o pão com o irmão, essa pessoa se salvou, né? Você juntou um tesouro no céu. É totalmente diferente, né? Do que os falsos profetas, né? Porque eles ensinam isso. E hoje, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. A igreja evangélica, os templos religiosos, é a mesma coisa. É a mesma coisa, meus irmãos. O povo vai lá, fala que segue o Messias, chamam de Jesus, né? Fala que segue Jesus, né? Mas nunca lê o que o Messias fala. Ah, o Messias falou amar até o próximo como a ti mesmo? Ah, beleza, mas eu acho que eu vou virar do exército, eu vou pra guerra. Qual que é a lógica disso, meus irmãos? Qual que é a lógica disso? De você seguir o Messias e matar seu irmão? Não tem sentido nisso, né? Matar o próximo como a ti mesmo, aí você vai matar. Né? Por isso que está escrito, sai dela, povo meu. Porque as religiões são assim, meus irmãos. Eles pegam um pouquinho de verdade e um monte de mentira e faz uma salada de esterco para você comer. Aí o pastor religioso fica 1 hora lá falando lá daquela, insuportável. Eu mesmo, meus irmãos, nunca tive religião. Nunca tive, né? Tive um erro aí que durou anos aí, que foi acreditar no... Os irmãos sabem. Acho que eu não vou falar nesse vídeo pra não... mais complicado. E assim, mas na religião eu nunca tive, eu nunca suportei aquilo. Pra falar a verdade, meus irmãos, desde criança quando eu entrava na igreja, quando criança a gente entra, né? Vai com o pai, vai com a mãe, mas não... Eu sempre achei chato. Eu olhava pra aquele lugar, achava chato.
sabe? Aí eu olhava pra aquelas madeiras do banco assim e falava, nossa, mano, é igualzinho a madeira de um caixão. Eu já achava lugar muito chato, muito sem graça. Falava, mano, que lugar chato. Aí aquele pastor gritando e blá blá blá. Não sentia, sabe? Então, pra mim, o nosso pai tinha que ser mais do que isso, né? Nosso pai não devia ser, sabe, essa sensação de coisa chata. Porque, na minha opinião, sempre aquilo assim, é chato. Nunca foi legal, nunca gostei. Nunca, nunca. Sabe? É complicado. Complicado. Um lugar chato que não fala das coisas do nosso pai, sabe? Não fala, eles falam das coisas desse mundo. Ah, vem. Ah, sua vida tá atribulada. Ah, isso e aquilo, você tá sem Deus. Ah, não sei o quê. Meus irmãos, é complicado. É complicado. É complicado, porque, meu, quando eu conheci a verdade, como eu não tinha religião, assim, eu demorei um tempo pra entender. Demorei mais ou menos um ano. Um ano, foi de 2013 ali, final de 2012, né? Que eu vinha buscando a verdade desde 2011. 2011, assim, aconteceu algumas coisas na minha vida, eu comecei a buscar nosso pai. Aí eu fui pra internet, né? Comecei a mudar as coisas que eu fazia, tipo, tudo que eu fazia, né? Tinha 17 anos na época. Aí eu comecei a mudar as coisas que eu fazia, comecei a buscar nosso pai. Só que eu não encontrava, né? Encontrei muita informação na internet, vi que as religiões estavam erradas, né? Passei pelo canal do Rubens, como a maioria dos irmãos passou, né? Aí, como muita gente, comecei a acreditar que... Comecei não, já imaginava que o nome de Jesus estava errado. Isso daí é fato, né? Que vem do romano e o Messias nunca foi romano. Aí, como todo mundo, vamos às raízes. Qual que eram as raízes? Né? Yahoo e Yahushua. Né? Acho que a maioria dos irmãos dessa época passou por isso, né? Só que nosso Messias não era, não nasceu falando hebraico. Ele nasceu falando aramaico, nasceu em Belém da Galileia, não em Belém da Judéia. E nem era descendente de Davi. Então, são contradições, irmãos. São contradições. E assim, aí deu 2012, um ano depois mais ou menos, que eu comecei. Aconteceu tudo aquela coisa lá, que o Papa morreu, aí todo mundo falou, vai levantar do caixão. Dezembro de 2012, irmão Robert fazendo live lá com Rubens, né? Inclusive, teve até aquela palestra lá em São Caetano, que como eu era muito jovem, eu não tinha dinheiro pra ir, eu acabei não rindo, né? Mas eu queria muito ter ido, né? Mas... Teve lá, aí teve as lives, né? Final de 2012 e começo de 2013, né? Rolou bastante live do irmão. Aí até que o irmão falou, vocês querem saber quem é o diabo? Né? Aí deu o nome lá, Moisés. Né? Que hoje todo mundo sabe que é Moisés, que é o acusador, como o nosso Messias diz. Né? Acho que é João 5,45, o Messias diz lá. Que aquele que há de acusar é Moisés. Né? Em quem as pessoas esperam. Esperam que ele seja um homem santo, um homem de Deus. Mas na real, meus irmãos, complicado. Né? Como que um homem de Deus aparece com o Messias lá no Monte da Transfiguração e começa a ameaçar o Messias de morte? Está escrito lá em Lucas, né? Que falavam a respeito da morte do Messias, abre aspas. Falavam a respeito da morte do Messias. Estavam ameaçando o Messias de morte. Vamos ser sinceros, meus irmãos. Vamos jogar em pratos limpos, né? Porque essa Bíblia é cheia de hipocrisia, cheia de esconder as coisas. Que nem Abraão, quando jurava com a mão embaixo da coxa do outro. Tava um pegando um órgão do outro. Botou a mão embaixo da minha coxa. Tava um pegando um órgão do outro, meus irmãos. Entendeu? Para não dizer a palavra aqui. Não tem porquê. A gente não somos bobos. Não somos bobos. Dá para entender? Então é complicado. É complicado. Né? Foram ameaçar o Messias de morte. Né? Aí o irmão Robert falou aquilo lá, né? Só que aí deu um delay, né? Acho que eu nunca fui muito rápido, né? Pra entender as coisas. Aí deu um delay. Um aninho. Um ano, 2014.
foi quando eu comecei a fazer vídeo, né? Fiz uns vídeos lá. Quando eu comecei a entender, eu já comecei a fazer vídeo, né? Lá em 2014, comecei a passar para as pessoas também, né? E de lá pra cá, muita gente passou, muita gente entendeu a verdade, né? E é complicado, meus irmãos, para aguentar o tranco desse mundo. Esse mundo aqui é tranco. É que nem o irmão Robert falou, é tranco. Os anjos caídos é complicado. É complicado. Então muita gente, meus irmãos, de lá pra cá, infelizmente não segue mais a verdade, né? Infelizmente passou muita coisa, muita água rolou, né? Eu mesmo aí, esses anos aí, vocês viram, né? Não- Foi complicado também. Passei por muita coisa mesmo, muita coisa que eu não me orgulho. E, sabe, é difícil. É difícil mesmo. Porque vai passando os anos e você vai se distraindo, entendeu? E assim, o pai teve piedade de mim. Ele veio me buscar muitas e muitas vezes. Não foi uma vez não, meus irmãos. Não foi uma não. E hoje eu digo pros irmãos, pra alguém que hoje assim tá, sabe, tá balançando, sabe? O mundo não tem nada pra oferecer pra nós, irmãos. Nada. Nada, esse mundo não tem nada pra oferecer. Hum, Ele não vende uma felicidade em um potinho que você vai ali numa loja e compra. A felicidade só tem um lugar, que é com o nosso Pai, meus irmãos. Com o nosso Messias. Dinheiro não compra, sabe? Dinheiro não compra amor verdadeiro. Não compra, nesse mundo não tem, meus irmãos. Principalmente eu que moro aqui em, né, cidade de São Paulo, né? Aqui é complicado. É complicado. Então, aonde a gente vai encontrar felicidade é só com o nosso Pai. Entendeu? Aonde a gente vai encontrar paz é só com o nosso Pai. Não é que as coisas desse mundo, não é com dinheiro, não é com nada. Isso daí tudo vai ficar aí, vai estragar, sabe? Entendeu? E até os ricos são infelizes. Vê quantos ricos aí já se matou, já se suicidou. Entendeu? Porque essa vida aqui, e o cara chega, tem tudo. Ah, tenho tudo. Tenho casa, tenho carro, tenho a vida, sabe? Sou famoso. Se mata. Suicida. Por quê? Coloque por quê? Sabe? Porque esse mundo é assim, é que nem a igreja, é que nem o templo religioso, é chato. Esse mundo simplesmente é chato. As coisas que o mundo oferece são chatas. São boas até a página 2 ali. Depois na 3 quando você se aprofunda, você fala, mano, que merda. Entendeu? E as coisas boas, as coisas que nos trazem felicidade, são as coisas que nosso pai fez, né? Nossos irmãos, os animais, né? Viajar, passear pelo mundo, conhecer as coisas que nosso pai fez. Isso daí traz felicidade, entende? E é o que hoje nós menos temos. Que hoje com a geração da internet, a geração de tudo isso, né? Celular, tudo mais, nunca as pessoas estiveram tão distantes umas das outras, né? Nunca, nunca. Hoje em dia as pessoas falam tanto, sabe? Mas ninguém tá próximo de ninguém, sabe? Tá todo mundo um longe do outro. E assim, complicado. A gente não vive mais como irmãos, né? Viver como irmãos é isso, meus irmãos. É um tá ali, tá presente, conversar, sabe? O que a gente faz da vida além de trabalhar, né? Porque a única coisa que a gente tem pra fazer nesse mundo aqui é trabalhar, irmãos. Antigamente, quando a gente era criança, a gente podia brincar, sair, sabe? Fazer coisas. Hoje em dia, ou o cara tá trabalhando, ou o cara tá na igreja, ou tá no bar. Entendeu? E assim, é complicado, né? É complicado mesmo. Então, tipo, tirou tudo aquilo que é bom e só ofereceu aquilo que eles oferecem, que é os bar e a religião e as coisas chatas desse mundo, né? Shopping e tudo mais, tudo chato, né? É bom. O que é bom, eles tiraram, irmãos. Que é a gente ser, sabe, vivemos em união com uma família. E é complicado, né? Mas é isso.
Basicamente é isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado, meus irmãos.